Sejam bem-vindos ao Papo Curvo, onde pensar a dança pode ser sinuoso, porque o movimento vai para além do rastro. Papo Curvo, o papo mais fora da linha para os amantes de boas conversas dançantes. Olá, meu povo e minha pova dessa galáxia dançante, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Curvo, o nosso podcast de dança, onde eu, Henry C. e ela, Thalita LC, discutimos, pensamos, conversamos sobre um ou mais assuntos relacionados à dança. E é isso aí, tudo bom com você, dona Thalita? Tudo bem comigo, graças a Deus. A gente quase que não consegue gravar esse episódio porque estávamos tendo crise de riso, Sim. mas conseguimos finalmente. Crise de riso e depois eu esqueci as coisas. Isso, foi uma bagunça, mas finalmente a gente conseguiu se recompor e estamos aqui para gravar este episódio. Eu espero que você aí do outro lado, ouvindo ou assistindo a este podcast, esteja bem, me lembrou do Michael Jackson. Desfrutando de saúde, né? Uhum. Aqui em São Paulo City e no estado de São Paulo voltamos à fase vermelha. Sim. Então as coisas andam aos trancos e barrancos, a gente tem que se cuidar, já vou falando desde já, use máscara, faça sua higiene regular, não saia de casa se não tem necessidade de fazer as compras ou, de Só um trabalhos trabalho muito específico, específico, que precisa ser feito fora de casa, enfim. Seja sábia, seja sábio, minha e meu dançante, querido, querida, todos os gêneros possíveis aí do outro lado. Eu tava demorando pra você começar a dar risada. Você tava falando com muita calma, assim, com um tom de voz bem assim. Eu dei rádio novela. E falou Não, até gente, bem. Bem, tem aquela música, né? Bem. Michael Jackson. Eu gosto dessa música, meio trágica. Qual que é essa? Ben. Não lembro. O nome da música é Ben, é esse nome, Entendi. Ben de Benjamin, né? Entendi. É uma música Ben. Certo. Meu pai gostava muito dessa música. Entendi. E aí eu, quando criança, Você escutou bastante e sabe. tal, exato. Não lembro a letra, uma outra frase, Mas a mas melodia. exato. Tá. Mas é isso, estou bem. Espero Ok. que todos e todas estejam bem. Sim. Hoje nós estamos gravando. Calma aí, só mais uma coisinha antes. Uhum. A gente está gravando no Dia Internacional da Mulher. Aham. E agora você me felicita. Parabéns. Obrigada. Parabéns, minha mulher amada. Obrigada. Parabéns a todas as mulheres, todas vocês que estão escutando e para todas que também não estão escutando, mas que merecem um reconhecimento, né? Porque Exato. É mais um dia de resistência, de labuta e de busca, como se fala? A um lugar no sol. Uhum. Certo. E pensando nisso até, né, um pouquinho, a gente trouxe um tema hoje bem interessante para se pensar, né? Que a gente poderia até mudar um pouco, né? A gente tinha pensado de um jeito de colocar. Qual que é a questão? Eu trouxe esse assunto para a Thalita, né, a partir das pesquisas que a gente fez, né? O pessoal que participou na Masterclass e tudo mais, né? A gente enviou um formulário de pesquisa, o pessoal levantando um pouquinho o que o pessoal queria escutar da gente, o que queria que a gente falasse um pouco mais, etc. E uma das pessoas colocou pra gente falar sobre as qualidades, né, de uma pessoa que dança, de um dançante, de um aspirante ou de um profissional a bailarino, bailarina, né. E eu tava pensando, interessante a gente falar sobre, né, qualidades, né, as qualidades, né, importantes para um bailarino. E a gente, né, tava pensando aqui sobre quais qualidades são importantes, não só como ser humano, mas principalmente para quem trabalha com dança, né, para quem é artista da dança. E aí eu lembrei daquele texto, você falando, né, e a gente felicitando as mulheres hoje, eu lembrei do texto que tem, né, em Provérbios, né, sobre a mulher virtuosa. Sim. E a gente pode falar do dançante, ou da dançante virtuosa.
Isso, dessa pessoa que dança e que é virtuosa. Uhum. É interessante que a gente acabou elencando uma série de palavras e qualidades que são aplicáveis a todo ser humano, no final das contas, né? Claro. Mas a gente vai olhar para cada uma dessas palavras e pensar no contexto de quem dança, Yes. né? Trazer para o contexto de quem dança. E quem sabe nos próximos episódios a gente consegue trabalhar em cima de contextos específicos. Olha, nessa questão, e aí trazer todo esse conhecimento levantado, não sei, vamos pensar aí um pouquinho, né? Isso aí. Mas aí o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer o seguinte, a gente já anotou várias palavras aqui no quadro pra gente não perder nada, né? Mas eu vou, a cada palavra que a gente for caminhando, tal, e falando, eu vou ler a definição do dicionário. Uau. Só pra gente não se perder e não se confundir nas coisas todas, sabe assim? Acho que também agrega um pouco de conhecimento aí pra quem tá ouvindo a gente. Isso aí, vamos lá então. Vambora. Primeira palavra, a pessoa, né? A dançante, a bailarina ou bailarino, deve ser íntegra. Uma pessoa íntegra, né? Segundo o dicionário Priberam, uma pessoa íntegra é uma pessoa inteira, completa, que tem um comportamento exemplar. É igual a uma pessoa honrada, uma pessoa reta. Reta é uma pessoa justa e honrada é uma pessoa honesta. Acho que com essas palavras a gente pode pensar um pouco sobre o que é ser íntegra. E eu tava até pensando, sabe, que quando a gente pensa numa pessoa íntegra, todas as outras palavras que a gente elencou, elas remetem a essa integridade. Total. Né? É como se a palavra íntegra fosse, na verdade, o grande guarda-chuva que compõe todas as outras palavras. Que nem no texto lá de Coríntios, que a palavra amor, né? Quando fala dos frutos do Espírito, né? Amor, e depois vem um monte de outras coisas que, na verdade, fazem parte de quem tem amor no coração, de quem é amoroso, né? Sim. Então, eu acho que é uma vibe bem parecida. A gente colocou aqui que a pessoa dançante, né? A pessoa dançante perfeita, digamos assim, ela é uma pessoa íntegra, ela é uma pessoa honesta, ela é uma pessoa justa, ela é uma pessoa completa, inteira. Ela tem inteireza de caráter, ela se apresenta de forma inteira. Isso é muito interessante, né? Eu acho que a parte da honestidade, de ser justo, né, honesto, esse lugar é um lugar um pouco mais óbvio. Acho que a gente não precisa se ater muito nisso, né? É justamente buscar valores virtuosos, digamos assim, valores que são honestos, valores que são bons, considerados bons já, né, num aspecto moral geral e até em aspectos específicos, né? Mas eu acho que vale a pena ressaltar esse lugar da inteireza, porque muitas vezes a gente tem um lugar falado, imaginado, né, do que é justo, do que é honesto, mas ele não encontra 100% na ação, né, no fazer diário. Vez ou outra dá um jeitinho brasileiro aqui, dá um miguezinho ali. Sim. E quando a gente fala de integridade, ele tem esse peso, né? Tanto desse lugar de buscar ser honesto, é claro que nem sempre a gente vai acertar, mas desse lugar... E o errar e admitir faz parte de ser íntegro. Sim, uma porque aí pessoa você que erra e reconhece admite, reconhece o que erro. reconhece que aquilo que você colocou como valor é importante e aí reconhece que houve um erro e, portanto, necessita, né, uma reparação. Um pedido E aí, de a partir do desculpas, momento né? exato em que você percebe que você cometeu um erro, que necessita de reparação e tal, você reafirma a sua integridade, porque Sim. você se considera uma pessoa íntegra, porque você busca viver como uma pessoa íntegra. Sim. Então, mediante os seus próprios erros, você vai ser responsável por aquilo e vai buscar uma reparação. Sim. E aí, nesse lugar do todo, né, considerando o corpo como um todo, o corpo, a mente e o espírito, que são um só, né, como a gente tem falado já várias vezes, em vários Essa amálgama, essa união, né? essa união toda. Então é isso, não só o que você pensa ser, né, de você, o que você pensa do outro, o que você pensa da vida toda essa visão toda é ótimo, mas toda essa visão a respeito da vida, de todos os aspectos que fazem parte da vida, como elas se traduzem na sua fala e também como elas se traduzem na ação, né? Sim. Porque às vezes a gente pensa de um jeito, fala de outro e age de um outro, mas é buscar essa integridade. Exato, que na verdade é a busca pela sinceridade. Então uma pessoa íntegra, um dançante, uma dançante íntegra, uma pessoa que dança
que é íntegra, ela é honesta, ela é sincera, ela é coerente. Ou seja, aquilo que ela Coerente pensa, é bom. aquilo que ela fala, aquilo que ela faz, estão alinhados, Sim. né? Então o que eu penso está alinhado com o que eu falo está alinhado com o que eu faço. Ou seja, uma coisa tem a ver com a outra. Então existe uma sinceridade, logo existe uma honestidade, logo existe uma inteireza, eu estou inteira ali, né? Minha Sim. mente, meu corpo, as minhas atitudes, os meus pensamentos, as minhas falas, e aí nessa inteireza eu me apresento como uma pessoa íntegra. E não que a gente já tenha, ou que seja possível alcançar esse lugar de perfeição, né, de integridade Sim. absoluta, né? Tudo que eu penso, que eu falo e que eu faço, uau, tudo bem ajustadinho, tudo bem ajeitadinho, arrumadinho, assim, ligadinho, lindo e maravilhoso. Não, mas essa busca Sim. e A jornada, né? essa jornada, né, o famoso Esse desejo, processo, esse e o processo. desejo de se alcançar isso é interessante. Por isso que a gente falou que uma pessoa também é íntegra quando ela, apesar de errar, reconhece os seus erros e busca reparação. Isso também aponta integridade de caráter, Sim. né? Então não é só a pessoa perfeita que nunca erra, não. Mas mesmo mediante erros, mesmo mediante eu pensei numa coisa, mas acabei falando outra, apesar de achar tal coisa e agir de forma equivocada, a pessoa reconhece isso, pede desculpas, tenta fazer alguma reparação e bola pra frente. E às vezes a gente erra não porque a gente quer fazer errado, quer fazer mal, alguma coisa do tipo. Às vezes, né, rola um medo, um judgment, né, sei lá, Sim. que E você aqui, acha que tem uma vergonha envolvida. E aqui a gente não tá falando, dançante, de errou coreografia, tá? Sim. A gente tá falando sobre relacionamentos humanos, sobre lidar com as responsabilidades e tal, e lidar outras com pessoas, sejam com eles outras pessoas, que estejam acima de você, né, sejam responsáveis seus por você, pares ou iguais, pares né, iguais, numa ou quem relação está mais debaixo, horizontal, né, ou quem tá sob a seu sua olhar. tutela, o seu olhar, exatamente. Então, é mais nesse sentido, né? Sim. Porque dançar é uma coisa muito boa e muito gostosa, e a gente gosta muito de dançar. Mas uma vez que a pessoa se torna profissional mesmo antes, quando ela é um aluno... É quando você está num lugar de exposição, né? Você acaba se tornando referência. Exato, mesmo quando você é aluno, né? Você tem que buscar ser um aluno íntegro também, né? Na relação com seus colegas de sala, com as outras pessoas que estão aprendendo a dançar junto com você, né? Ali, com, né? Amigos e tal, com seus professores, com a escola, ou com um projeto que você faz parte, né? Tem que ter uma integridade. A integridade tem muito a ver com a relação você com você mesma e você com os outros e com as outras pessoas ao seu redor, né? Então, é isso. Isso é muito importante. Para todas as outras palavras, né, qualidades que a gente elencou fazerem sentido, a gente tem que buscar essa integridade, essa sinceridade. Né? E isso é muito importante. Aí, muito bom. Ok. Vamos para a próxima? Próxima palavra que a gente colocou aqui, ó. Essa é bem fácil até. Pontual. Pontual. Pontual é que faz as coisas em tempo devido. Olha que interessante. Pontual não é só quem não chega atrasado, né? Mas é quem faz a coisa em tempo devido. Tem um tempo ali para determinada coisa ser realizada, e a pessoa busca realizar aquilo naquele tempo. Que respeita o cumprimento de horários. Aqui é, né, realmente de, né, deveres ou compromisso, ou seja, de não chegar atrasado, né? Ou, por exemplo, aqui ele dá um exemplo, pagamento pontual, né? Então, a gente colocou o dançante pontual, isso também tem a ver com os nossos compromissos. Não só de não chegar atrasado numa aula, no ensaio, mas, por exemplo, se você é responsável pelo salário de outras pessoas, remunerar essas pessoas no devido tempo. Se você tem que pagar um profissional que está trabalhando com você, uma escola, coisa assim, também fazer esse pagamento no devido tempo, afinal, assim você valoriza o trabalho dessa pessoa, dessa escola, dessa instituição, né? Que não se atrasa nem adianta. Porque também quando a pessoa se adianta demais, pode ser tropeço, pode ser problema, né? Feito com exatidão. Uau! Exato. Uau! Que não se prolonga no tempo ou não se estende à totalidade. Isso que eu ia falar. Que não se prolonga porque também tem aquela coisa, né? Que a gente fala de atrasar pensando em chegar atrasado. Mas tem um atrasar que a gente conhece, né? De um aspecto de aula, sei lá, a pessoa tem 1 hora de aula e acaba arrastando e acaba a aula 1h05, 1h10. Quando você ultrapassa e abusa do tempo
Você né? prolonga daquilo que te foi dado. Exato, Né? também você não é pontual. E a gente tem que pensar muito nisso, porque a gente da dança sofre com pontualidade. Eu acho que esse é um mal que a gente tem que lapidar todo mundo. Todo mundo, sem exceção, que trabalha com dança, precisa dar uma lapidana na questão da pontualidade. Eu realmente penso nisso. Pelo menos falando aqui de Brasil, a gente sofre muito com a questão da pontualidade. Dificilmente as coisas acontecem e começam no horário exato, acho isso bem triste. Seja evento, seja espetáculo, seja aulas até. E às vezes, né, nem por falta de vontade. Sim, é porque uma atrasa, outra exato, faz, então, outra por exemplo, tal, arrasta. Isso, espetáculos às vezes não começam no horário, não por conta da escola não querer começar no horário, mas está faltando aluno. Porque assim, é muito difícil um coletivo, todo mundo 100% ali, né, com consciência de tem que chegar no horário, de tem que fazer as coisas no horário que está lá proposto. E como professores, a gente também corre esse risco. Às vezes a gente quer estender a aula porque tá tão bom, tá tão gostoso, a gente não conseguir terminar o conteúdo naquele dia. E aí a gente estende o horário, ocupa o horário da próxima aula, né? Se quando as aulas quando são tem espaço físico, né? Ou quando tem um horário atrás do outro. E isso é tão difícil. Ou mesmo acaba atrasando pro aluno, né? Exato. Para outros compromissos que ele tem. Às vezes o aluno depende de pai, de mãe, de companheiro, companheira para vir buscar, para levar para outra coisa, e aí atrapalha. Eu lembro que quando eu dependia dos meus pais para me deslocar para as aulas de dança, para as escolas e tudo, nossa, quando professores atrasavam. Minha mãe até não se importava muito, mas o meu pai ficava doido. Não acaba tal hora, por que não acabou tal hora? Ele entende que ainda vai ter uns minutos para eu me trocar e tal. Mas acaba meio-dia, acabou meio-dia e meia, eu vou sair, eu demoro um pouco pra me arrumar, eu sempre fiz com muita calma, né, arrumação. Então é 15 para 1, 10 para 1 que eu vou sair, entendeu? Porque ainda tem a conversa, então ele entende essa parte social. Mas se a aula se estende demais, essa parte social também fica comprometida e ela é importante, a socialização também é importante pra dança, né? Ou mesmo agora para esses encontros online, né, do Zoom. Gente, peguei várias vezes aluno entrando atrasado. Eu vou me atrasar um pouquinho, 10, 15, 20 minutos. Tive que chamar a atenção de aluno, de aluna, via online. Pô, você tá na sua casa, né? Aí teve aluno e aluna que realmente tinha comido bola, mas teve gente que falou, olha, infelizmente a pessoa com quem eu estava da aula anterior, e às vezes não necessariamente eram aulas de dança, eram aulas, sei lá, aula de inglês, aula da escola. Aí atrasou. Entendeu? Então, olha que efeito borboleta vai acontecendo, né? Efeito borboleta? Que é daquela coisa da asa borboleta, né? Bate aqui, é isso que é o efeito borboleta? Pode ser, mas é que o borboleta, ele normalmente, acho que a gente pode chamar de cascata, uma coisa mais pontual. E dominó, uma coisa mais pontual. Porque o borboleta, ele é famoso pelo fato de, sei lá, uma borboleta bate asa aqui e lá do outro lado do planeta rola um furacão. É mais assim. Entendi. Então, quando a gente tá falando assim... Efeito dominó, de no mesmo dia de empurrando, de encavalando, eu acho que o borboleta é meio exagerado pra gente falar. Então, um efeito dominó, um efeito cascata, por causa da falta de pontualidade de começar, de terminar e de elaborar o conteúdo. E aí, isso é uma coisa muito louca. Como professor de dança, como professora de dança, a gente tem o planejamento, mas a gente também quer ao longo da aula ver o que cabe ali, o que não cabe ali e ir se ajustando, justamente, se ajustando ao contexto, né, ao momento, aquele momento presente e fazendo realmente, isso aqui eu vou ensinar, isso aqui esquece, não preciso gastar mais tempo com isso, nossa, consegui adiantar bastante coisa. Enfim, tem que fazer escolhas ali, né, apesar de ter o planejamento de aula. Como alguém que treina dança, que pratica dança, um profissional, né? Ser pontual nos ensaios, sabe? Chegar no horário. Se você precisa se aquecer, por exemplo, se o aquecimento não está previsto, né? Porque às vezes vai ter um ensaio, mas assim, o coreógrafo, o diretor, sei lá, fala assim, já vem aquecido, né? Daí a gente vai começar a tal horário, ou ensaio. Então, como nesse caso, né? Se o tempo de aquecimento não está previsto para o horário, aí você tem que saber quanto tempo você precisa para se aquecer, para se arrumar, para colocar sua roupa. Se você é que nem eu, que tem que colocar lente de contato, quanto tempo você precisa disso, sabe? Para colocar lente de contato, se trocar, se arrumar, se aquecer, ficar bem. Eu me aqueço em 10, em 15, 20, uma hora, entendeu? E aí se ajustar para não atrasar o ensaio, né? E lá dentro tentar, na medida de todas as suas possibilidades e forças, cumprir com aquilo que está sendo planejado.
pro ensaio ocorrer bem, né? Sim. Enfim, não sei o que mais você gostaria de acrescentar sobre pontualidade. Não, é só isso. Pontualidade é pontualidade, acabou. É isso. É chegar no horário, fazer o que tem que fazer, tá muito bem colocado. Acho que fazer o que tem que fazer no horário que deve ser feito. Exato. Às vezes a gente acha que isso poda a criatividade. Acho que uma coisa interessante é ser agregada, acrescentada aqui. Que poda a criatividade. Por quê? Porque às vezes a gente entra em fluxo criativo, não vamos parar. Mas aí você tem que pensar nas possibilidades. Sei lá, eu sou um artista, tô sozinho, tô na minha casa, eu tô no espaço que eu tenho muito tempo, eu tenho uma largueza grande de trabalho, beleza, vai fundo, vai aí na sua vibe. Ah, não, eu tenho um horário cravado, dá uma segurada, isso não vai podar a tua criatividade, anota o que for interessante, as coisas que estão surgindo para um próximo encontro, né? Tem que ser sábio. Eu entendo isso aí, mas na verdade eu acho que aí é uma falta de planejamento. Você precisa observar, você precisa ter consciência. Ah, normalmente eu levo 2 horas para conseguir engatar no fluxo, então você precisa se programar para ter 2 horas. Ou mais, né? Ou mais. Porque 2 horas engatou e aí vai fazer. Não adianta você, por N razões, fazer trabalhos de 1 hora, 1h30 e a coisa não vinga, você saca que, preciso de mais tempo, e você não se organiza para ter mais tempo para fazer, nunca vai acontecer, entendeu? Sim. Você vai estar sempre arrastando no horário. Sim, mas eu tô pensando, por exemplo, você é residente num lugar e você tem um horário cravado de atuação. Mas é isso que eu tô falando. Se você tem um horário cravado e aquilo não te é suficiente, vai buscar outro lugar. Vai arrumar, vai pleitear outra, entendeu? Mas se aquilo é suficiente, não come bola. Porque às vezes, por exemplo, você está desenvolvendo um trabalho, ai que legal, mas a gente está chegando a outras coisas interessantes. Já fez uma série de coisas interessantes. Sim. Mas, parou, entendeu? Não, porque outra pessoa vai usar aquele espaço. Acontecia isso muito nos estúdios da Embi Morumbi. Sabe, por exemplo, a gente tinha tanto tempo de trabalho, logo depois entra outro artista residente, entra outro, e aí, às vezes um atrasava, um adiantava. Vamos respeitar os horários e vamos usar os horários que nós temos para produzir arte. Porque por mais que exista esse momento de insight, a gente já falou isso no outro episódio de Papo Curvo, né? De inspiração, na labuta também vem as inspirações. Claro. Então as duas coisas vão acontecer. Sim. Não é para ter medo de falar, vamos parar aqui porque deu nosso horário. Sem problema nenhum. E também para não causar na vida dos seus intérpretes, das pessoas que estão trabalhando com você. De repente a pessoa tem que dar aula em outro lugar, voltar para a cidade dela, ir para um bairro distante. E aí você causa na vida dela por causa de trabalhos artísticos. Isso aí é um grande problema, é um grande mal que habita o fazer artístico coletivo. Sim, que é um grande mal, e eu falo que é um grande mal porque gera uma série de mal entendidos, entendeu? Sim. Porque aí as pessoas começam, você considera o seu trabalho ali mais importante do que isso que a gente está fazendo, porque fulano tá ficando mais tempo, mas você nunca fica. Eu falei, gente, calma, entendeu? Cada um tem os seus compromissos e todos temos que honrar os nossos compromissos. Então, é assim, se a gente combinou tal horário, é tal horário. É isso que eu tô falando. Eu entendo do tipo, mas se você percebe que esse horário não é suficiente, marca outro, aumenta, dá um jeito. E se você não tem opção, se contente com o que você tem hoje. Não quer dizer que isso vai ser assim para todo sempre, eternamente. E a questão de que quando você... e, por exemplo, em relação ao mal-entendido, né, e tudo mais... enfim, se você é pontual, a possibilidade de ter mal entendidos é menor, entendeu? Então, a gente vai trabalhar de tal hora e acabou, entendeu? O que a pessoa faz depois, tal, não interessa porque é problema dela e não tem atrito, porque vocês combinaram e vocês cumpriram o combinado. Então, realmente a pontualidade tem a ver com você abraçar seus compromissos e honrar os seus compromissos. De logo volta para a questão da integridade novamente, né? Claro. Volta novamente, porque pode ser novamente. Só pode ser de novo. Volta novamente de novo. Volta novamente de novo. De novo, volta novamente, mais uma vez. Mais uma vez, de novo, volta novamente. Ok, próxima palavra. Engajada. Engajada. A pessoa tem que ser engajada, né? Vamos lá. Vamos lá. Uma pessoa engajada... É engraçado, né? É quem se engajou. Até rolou uma trave. Assim, é quem se engajou, óbvio. Mas a ideia é que quem se engajou, que quem se envolveu num serviço de uma causa. Né? Ou é o indivíduo contratado para certo serviço. É alguém que se empenha. É alguém que... É basicamente isso. É a ideia, porque é muito interessante, porque a palavra tem a ver com empenhar, mas é que não cabe aqui, mas ela está muito relacionada a forças armadas e ela está muito associada a atividades relacionadas à imigração.
o engajamento, né? Então, tem um lado militar aí, mas sou engajada é uma pessoa que se empenha, é uma Sim, pessoa que abraça a causa. Sim. Mas é interessante que ela também é uma pessoa contratada. Então, é um tipo de engajamento que quase é como se tivesse rolado um contrato, entendeu? Essa disposição que é quase como se tivesse assinado um compromisso de fazer aquilo. Né? Isso que eu ia falar. Que assumiu um compromisso e, por isso, se empenha em realizar aquilo. Né? Por que é importante ser engajado? A primeira coisa é do pontual, né? A gente acabou de falar. Porque o pontual ele também está muito relacionado com esse lugar do engajamento. Porque se você não é pontual, qualquer ideia que se passa de que você não está engajado com a coisa. Você não está empenhado, você não né? Está empenhado, né? E ser engajado é assim, porque se a gente está falando também da questão da integridade, se você não acredita naquilo que você está fazendo, não tem por que você fazer aquilo, certo? Então rola um pouco de desinteresse. Se a pessoa não está engajada, então é essa leitura que ela vai passar, né? Opa, isso aqui não está interessante para você, você não está muito empenhado, por que você não está? Não é isso que você quer fazer? Você não acredita nisso? Qual que é a questão? Você tem algum problema com alguém? Tem alguma pendência não resolvida? Então, estar engajado é muito importante, né? E pensar também, como a gente pensa a dança, seja aprendendo, seja ensinando, a coisa toda, né? A dinâmica da arte e a dinâmica da comunicação, ela se dá nessa troca. E se você não se empenha, se você não participa, você se torna um ouvinte passivo, uma pessoa que só está, sei lá, estão despejando informações, e aí não tem muito proveito, né? A gente já sabe que não funciona muito bem. Para uma arte que precisa de você se engajar com todos os seus sentidos, né? Audição, visão, propriocepção, né? Equilíbrio, tato, né? Quando você dança, você engaja praticamente tudo. Exato. Você se usa disso tudo. Se você não se engaja na sua dança, ela perde qualidade, né? E quanto mais para todo o resto que vai contribuir com aquilo que você está fazendo, que é a sua dança. Então... E é interessante porque engajar, essa questão de se empenhar, vai lembrar a palavra penhor, né? Que é empenhorar, né? Empenhorar, não sei se existe, mas penhorar. Penhorar existe, que é empenhar, né? Empenhar ou penhorar. Que é você justamente assim, olha, é quase que você, é uma espécie de dívida. Eu entrego isso e vou fazer tal coisa, né? Vou colocar isso aqui sobre... Então, quando você se engaja, é um grau de compromisso que nem esse compromisso militar aqui mesmo. Imagina, vai para uma guerra e tal, a pessoa está dando a vida em prol de quem ficou na pátria, né? Quem ficou no país de origem. Está dando a vida, né? Em prol da causa que acredita, né? Eu acredito na liberdade, então eu estou lutando pela liberdade, quem ficou, quem vai... Então, é nesse nível, né, e volta para a questão da integridade, né, é a inteireza de tô lá, de tô fazendo, de tô ensaiando, de tô estudando, de tô aprendendo, de tô treinando. Exato. Eu acho que é a manifestação, né, a tradução na ação daquilo que é. Sim. Daquilo que são os seus valores, daquilo que você nesse lugar de se comprometeu, né? De você acordou com as pessoas que estão ali com você. Sim. Se você, por exemplo, vai fazer uma aula, né? Você vai participar de uma turma da Thalita. Eu sou aluno da Thalita. Se eu não me engajo, fica meio esquisito, porque quando eu me tornei aluno da Thalita, eu fiz um acordo, ainda que não seja escrito, de que, opa, eu estou aqui para receber a sua instrução e... né, para poder desenvolver a minha dança, desenvolver melhor as minhas habilidades, mas se eu não me empenho, se eu não participo desse processo, a Thalita não vai fazer milagre, ela não vai colocar a mão assim, agora eu passo para você todos os meus conhecimentos e agora você vai arrasar na dança. Não, não vai acontecer. Existe uma questão também do engajado, porque a pessoa engajada, ela acaba contribuindo. Sim, também. Né? Às vezes a pessoa tem bastante interesse e ela vai lá e participa e tal, né, faz aula, faz tudo bonitinho. Mas ela não vai além disso. A pessoa engajada, ela vai além. Né? Ela vai puxar até outra palavra que a gente vai colocar mais pra frente. Né? Ela vai além porque ela acaba... Porque ela está engajada naquilo, ela está empenhada, ela tem compromisso, ela acaba também contribuindo para o professor. Então, o diálogo, a troca é maior. Isso entre também colegas de uma mesma companhia, de um mesmo crew, de uma mesma crew, de um mesmo grupo e tal. Isso também acontece. Isso aí. Ok. A próxima palavra é atenta. Né? Uma pessoa atenta. Uma pessoa dançante perfeita, ela é atenta.
Atento quer dizer alguém que atende, aplicado, Uhum. estudioso, considerado, atencioso, respeitoso. Uhum. Mas para a gente respeitar, a gente tem que olhar duas vezes. Para a gente ser atencioso e considerar alguma coisa, a gente tem que escutar. Então, quando eu penso nessa pessoa atenta, além de uma pessoa aplicada, estudiosa, eu penso nessa pessoa que está assim, com bastante atenção, né? Uhum. E só com atenção a gente consegue desfrutar alguma coisa, a gente consegue ter deleite, né? Então, a pessoa dançante, ela tem que ser atenta, no sentido de que ela tem que realmente estudar bastante, treinar bastante, ela tem que ter consideração pelas pessoas que estão à volta dela, ela tem que prestar atenção naquilo que ela está vendo, né? Realmente, aquilo que ela está ouvindo, aquilo que ela está sentindo, ela tem que... E aquilo que ela está fazendo. E naquilo que ela está fazendo, então também tem uma questão de propriocepção, né? Essa atenção consigo mesma. Então eu penso nesse atento em todos os sentidos, não só em relação a estudos, né, estudioso, aplicado, né, os estudos, ao treino e à prática de dança, mas atenta no sentido de em relação àquilo que está ao redor dela, aquilo que está sendo ensinado, em relação ao seu próprio corpo e ao seu fazer dançante, então é a escuta, Uhum. e para que ela possa desfrutar, ter o deleite da dança, ela tem que ser atenta. Se você está assistindo uma coisa de dança, você não tem algum tipo de atenção, você não vai ter deleite. Você só vai ser tipo uma observação mecânica. E aí não é interessante. Então eu penso nesse atento em todas essas esferas, em todas essas nuances possíveis, em todas essas coisas. E tu? Alguma coisa a mais sobre atenta? Não. Ok. É que você já emendou da leitura aí que você fez da definição do Da dicionário definição do dicionário. para as coisas que você tinha na cabeça. Tem mais alguma coisa que você pensa quando pensa na palavra atenta? Uma pessoa atenta? Não, ela eu acho que ela tem muito a ver com a questão do engajamento, né? Uhum. Porque é a participação. Só que eu acho que a atenção, ela talvez seja um lugar mais, digamos assim, quando a gente usa a palavra atenção, de uma postura psicológica, né? Postura mental de atenção, de engajamento mental. Atenção, né? Quando você coloca o foco naquilo. E quando a gente está pensando em dança, o engajamento é total, né? Porque Sim. a atenção, né? O estado de atenção é que vai levar à escuta, que vai levar à presença. Né? Então, essa questão da percepção que traz o estado de atenção, que traz a escuta, que leva à presença. E aí, quando a gente essa fala... plenitude, né? Sim, e aí quando a gente fala de atenção de quem dança, tem essa atenção interna que vai se expressar no movimento, no fazer, que vai trazer também a escuta, como você colocou, e uma atenção em relação ao espaço, as coisas que estão interagindo. E a gente pode pensar a atenção em relação às questões todas externas, né? Para além desse momento do fazer dançante, daquilo que está, mas para todas as outras coisas que a gente, como falou na questão da integridade, todas as coisas que dizem respeito, né, à vida, todas as partes, né? Então, estar atento a, sei lá, a questões políticas, questões ecológicas, etc. Olhar para tudo isso e saber que elas são importantes e como é que, né? E aí vai depois, né, da elaboração da consciência de cada um, como é que vai atuar em cada área, mas ter essa atenção também, né? As questões que, de novo, como alguém, como um artista, como uma pessoa sensível, talvez, né, nesse aspecto ao ambiente, né, em que se está inserido, porque a gente não, por mais que muitas vezes a gente comece na dança porque a gente ama a dança, ela faz com que a gente esteja mais também atento a todas as coisas à nossa volta. Perceba por que isso aqui é tão bom para mim, por que isso é tão importante para o ser humano. Né? Sim. Enfim. Responsável, vixe. Véi. Responsável vai também de volta lá para trás, né? O pontual também tem a ver com responsabilidade, né? Responsável, que deve responder pelos seus atos ou pelos de outrem. Indivíduo que responde por. Isso é responsável. Ok. É muito interessante essa questão, né? De pensar a responsabilidade como alguém que responde, seja por os seus próprios atos ou por de outrem. De outro. Porque a responsabilidade
como a gente pode dizer, é muito difícil a gente pensar nos acontecimentos, por exemplo, do nosso mundo atual, sem considerar a ação individual de cada pessoa existente nesse planeta e a ação de todos os indivíduos que já passaram por esse planeta. Né? Então, como dizer que eu sou responsável apenas pelos meus atos e não vou ser responsável por o que eu vou gerar daqui para frente, que outras pessoas vão fazer, né? Por causa daquilo que eu fiz. Exato. Então, esse pessoas lugar... tomarão determinadas atitudes em razão das atitudes que eu tomei, Exato, ou que eu deixei de tomar. Exato. Então, essa responsabilidade que é individual, mas também é coletiva, é muito importante. Eu acho que cada vez mais as pessoas fogem dela. Já era normal fugir da responsabilidade coletiva, né? É cada um por si, ninguém se mete na minha vida, faço o que eu quero e tá tudo certo. E por que responsabilidade, ser responsável é importante pra dança? E aí, calma, deixa eu só... Ok, termina. E hoje, cada vez mais fugindo da responsabilidade individual, colocando... Porque assim, eu me nego da minha responsabilidade coletiva, mas eu coloco às vezes a minha situação ou a situação do planeta na mão dos outros. Ah, mas isso aqui é culpa dos caras lá do navio petroleiro que tal, e aí contaminou a água, e agora, tipo, eu tenho um problema assim por causa disso, ou sei lá, meus pais aquilo, ou o contexto que eu vivo assim, e não se coloca como uma voz ativa, né? Não se coloca como alguém que está aí para responder, né? Para, apesar dos estímulos internos, responder, seja favorável ou desfavoravelmente ao estímulo interno. Então, interno ou externo? As duas coisas, ao estímulo que é dado a essa pessoa. Né? Tá. Enfim. Porque isso tudo meio que vai juntar e as coisas vão, tanto as internas quanto as externas. Certo? Agora eu fugi. Mas a pessoa que dança, porque ela é importante que ela tenha essa noção da responsabilidade justamente por causa disso, entendeu? Para ela assumir a participação dela, que a gente colocou ali atrás, né? O engajamento, a pontualidade, a atenção, todas essas coisas, ela tem que responder, ela tem que ter em mente que ela está no controle das ações dela, né? E de que seja por uma questão de que ela tem o poder de tomar uma atitude, né? Que é isso, respondendo favorável ou desfavoravelmente a um estímulo específico, seja interno, externo, que vem, né? Para ela vem a consciência, e aí ela assume a responsabilidade daquela atitude, eu tomei essa atitude porque eu acredito nisso, né? Daí naquele lugar da integridade, né? Esses são meus valores, é assim que eu acredito que tem que ser feito, isso eu acho certo, isso eu acho errado, então eu vou fazer desse jeito. Então, em relação à dança, por exemplo, sei lá, um professor muito autoritário, um professor que talvez tenha um modo operante ligeiramente questionável e a pessoa percebe, ela se torna responsável em denunciar aquela situação. Eu sei que muitas vezes tem tem uma dificuldade aqui e ali, porque rola o medo, isso, aquilo, mas isso não isenta ela da responsabilidade de estar ali. E aí quem colocou aquela pessoa também tem responsabilidade, etc. E aí, digamos, num outro aspecto aí, né, da responsabilidade do coletivo é justamente como que eu vou agir vai influenciar as outras pessoas à minha volta. Né? O lugar que você colocou do engajamento. Se eu participo da aula, eu contribuo para a aula, certo? Se eu não me engajo, né, se eu não estou participando, se eu, sei lá, se eu mais atrapalho do que ajudo, eu sou responsável por de repente acabar liderando um grupo de rebeldes dentro de uma sala que, pô, era para ser super legal, para rolar super bacana, o professor tá ali se empenhando, e aí você acaba estragando a dinâmica, né? Porque você dá um mau exemplo, porque você faz isso, faz aquilo, e às vezes você faz, mas eu tô fazendo porque eu quero, porque, né, eu cuido da minha vida e cada um cuida da sua. Se a pessoa fez, ela que assuma a responsabilidade dela, mas dependendo do aspecto, tem uma parte que tem uma participação ali coletiva, entendeu? Você... Sim. Acaba influenciando também com as suas ações. Se você é uma pessoa engajada, de duas uma, ou as outras pessoas vão se contaminar pelo seu engajamento e opa, vamos nos engajar, ou a pessoa vai se desestimular e falar, já tem uma pessoa engajada, não preciso fazer nada. Mas aí, veja bem, você foi engajado pensando pelo bem, por levar, entendeu? Dificilmente você vai falar, não, eu não vou ser uma pessoa engajada porque é pra não deixar os... né, entendeu?
para os outros se engajarem. Não, o primeiro lugar de você não se engajar, de não participar, é justamente negativo, né? Sim, Então, é aquela linha entre deveres e direitos, né? sim, Até bem aqui entendo. meus deveres, agora seus direitos, seus deveres, seus direitos, né? Então, por exemplo, eu estou engajada na aula e o meu engajamento pode influenciar pessoas a se engajarem também. Eu sou responsável por esse meu engajamento e, de certa forma, sou responsável, né, por influenciar as pessoas na sala, mas elas são igualmente responsáveis por abraçar ou não esse engajamento, trazer esse engajamento para elas, Sim, ou também. ficar né, não quero me envolver e tal, não Sim. quero ter nada a ver com isso, e ela vai ser responsável por essa outra postura, essa Sim. atitude Sim, enfim, né? total. Então é basicamente isso. Ok, uma pessoa proativa. Diz um amigo do Henry, não sei se era amigo, se era conhecido, que Henry é a pessoa mais proativa que ele conhecia. Que acontece essa história aí? Conte aí rapidinho, que Na é verdade, bacaninha isso. eu não lembro se foi isso que ele falou. Tá? O relato que eu contei pra você, a história que eu contei pra você, foi que ele me puxou de lado num desses eventos que a gente trabalhou junto, né? De intercâmbio e tudo. No caso foi o ICO, lá de Brasília, um evento de intercâmbio. E ele me puxou de canto e me chamou, né? Pelo meu apelido, carinhoso. Você quer saber? Qual que é? Chuchu. Chuchu. Chamou Chuchu, de Chuang, de Chuchu. Chuang, exato. Pô, Chuchu, deixa eu te falar um negócio. Falei, pô, pode falar, né? Era o Buzz. Era o Buzz. o Também é apelido. apelido. Apelido carinhoso, Buzz. De Buzz Lightyear. Né? E por que ele parecia o Buzz? Alguém começou com essa história. Que Agora ele eu não tinha a lembro. carinha do Buzz? É, que ele tinha a carinha Buzz do Lightyear é Buzz. muito legal. E acabou ficando. Eu acho que foi isso. Mas enfim, aí o Buzz ele me falou assim, ele falou, Chu, deixa eu falar um negócio, não é pra você ficar chateado nem nada e tal, mas assim, você é proativo demais, cara. Não é que eu era a pessoa mais proativa que ele conhecia, talvez ele até conhecesse pessoas mais proativas, mas ele virou pra mim e falou assim, você é proativo demais, cara, tipo, deixa as pessoas fazerem as coisas também, tipo, eu sei que, né, você não tem problema em se engajar e fazer as coisas, mas, tipo, deixa as outras pessoas fazerem também, elas Exato. também manifestarem a proatividade delas. Foi engraçado. Então, uma pessoa proativa. Uma pessoa proativa na verdade, assim, o que é uma pessoa ativa? É uma pessoa que exerce ação, que opera com rapidez, que tem influência e que tem uma questão de pressa, de aceleração, de impulsionar. E aí, é uma pessoa proativa, uma pessoa que é a favor, porque pró tem a ver com a favor da ação, a favor da eficiência, da rapidez, da influência, a favor disso. Certo. Então eu vou deixar o proativo demais falar também sobre isso. Proatividade é uma coisa muito louca, né? Tem a ver com tudo que a gente acabou de falar até E eu não aqui. sei em que época que isso ficou famoso, essa palavra, né? Ser proativo. Porque antes usavam outros termos. Mas isso me parece uma coisa da década de 90 e dos anos 2000, a proatividade, ou será que antes já tinha um boom dessa palavra? Da palavra, eu acho que veio nesse período 2005, 2015 esse O boom da espaço. palavra Eu acho que proativo. tá por aí. Tá. Acho que até 2010 para 2015, uma coisa mais assim. Eu acho que num momento em que muitos jovens, pelo menos da minha época, estavam mais conformados, sabe? Com as coisas e meio que não estavam muito engajados com as coisas, mas eu acho que o engajamento talvez tinha esse lugar mais militar, então a galera também evitava usar esse termo. Responsabilidade não é legal, porque parece que tem um peso, né? A pessoa, pô, mas coisa negativa, né? fica meio, mas eu sou responsável. O responsável é o pai, é o tio, é aquele que, né, tem a guarda da criança. Então, não soava muito legal, talvez, e aí colocaram a palavra proatividade, começou a rolar né? Mas enfim, proatividade. Por que eu cheguei... Contrário de passivo, né? Por que eu cheguei nesse ponto de ser proativo, de ser, né, até demais? Como disse o meu querido amigo. Talvez ele tenha exagerado porque ele é meu amigo, mas tudo bem. Mas muito cedo, quando eu comecei a ajudar nos eventos e tudo, comecei a participar dessa organização, das comissões de organização dos eventos de intercâmbio e de outras, né, que a gente participava e ajudava. Isso quando eu participei do Movimento Jovem Brasil lá, né, ajudando o pessoal no Move. E eu percebi que às vezes a gente se organizava e dava uma instrução e colocava a galera para trabalhar, mas vez ou outra rolava um cansaço, uma preguicinha, uma enrolation, assim, sabe? Tipo,
a gente já vai fazer isso, aquilo, ou enfim. E eu sempre fui, sempre é uma palavra muito pesada, né? Muito over, tá? Mas desde que eu comecei a trabalhar, digamos assim, nesse lugar assim de, opa, vamos lá, né? Fazer o bem ao outro e participar e ajudar, o propósito nesse momento trabalhar, né? Servir ao outro. A partir do momento que eu comecei a engajar esse tipo de pensamento, né? Quando eu estava participando, começou a vir, tá bom, as pessoas ainda estão meio cansadas, então eu vou começar a arrumar porque eu quero ir embora, eu preciso arrumar e, assim, era pra todo mundo estar arrumando. Mas se ninguém vai arrumar, ninguém vai embora. Se eu começar a arrumar, quem sabe, se eu terminar, pelo menos todo mundo vai embora. Ou, enfim, né? Alguma hora a gente vai embora, certo? Ainda que eu leve muito tempo. Mas eu não tinha muita questão, assim, com cansaço. Tanto que, acho que eu já contei essa história pra você, que teve um treino que eu tava do boss, que eu consegui ter cãibra nas 2 pernas, de tanto que eu fiquei treinando. Tava dançando, de repente deu cãibra numa perna, eu fui apoiar a outra perna, deu cãibra na outra perna, eu caí duro que nem uma madeira. Né? Um toco de madeira no chão. Caí assim, madeira, puf, enfim. Mas enfim, então eu sempre, de novo, eu sempre, né? Desde que eu comecei a fazer esse tipo de trabalho, eu me esforçava pra, tipo, não, vamos lá, até o último trampo ser feito, entendeu? Pra poder descansar e tal, de boa. Eu sempre fui assim, nisso sim. Eu sempre fui do tipo, eu faço tudo que eu tenho que fazer, depois eu caio morto. Assim, descansar no meio pra depois continuar não é muito a minha vibe. Entendi. Enfim, e aí eu começava a fazer as coisas que precisavam ser feitas. E aí um fenômeno começou a acontecer, de que pessoas começavam a se mexer sem eu falar um pio. Entendeu? Simplesmente As pessoas davam... porque elas estavam observando, Exato. vendo você fazer. As pessoas davam ordem lá de cima, falavam, ó, gente, precisa arrumar, sei lá, as cadeiras e as mesas, precisa guardar tudo pra gente poder ir embora. Ah, tá bom. Aí tá todo mundo sentado, conversando, nananana. Aí eu levantava, começava, dobrava uma cadeira, colocava, dobrava outra, colocava, dobrava outra. Aí daqui a pouco aparecia mais um, daqui a pouco aparecia outro, daqui a pouco aparecia outro. Aí eu comecei a notar que é questão da influência, porque Exato. a proatividade, ela Exato. O proativo vira um influencer, né? Sim. Ele e aí eu comecei a sacar que, pessoas. opa, é interessante isso. Eu não preciso ir lá incomodar o fulano, parecer que eu tô sendo chato. Eu não preciso também suar, tipo, o boss, né? O boss, o cara que tá querendo mandar uma coisa. Eu só tô fazendo o que eu acho que tem que ser feito e é meu dever fazer. E outras pessoas, quem tiver afim, quem tiver com Isso. energia, e todo mundo e na verdade vai. E a ordem foi dada a todos. Então assim, a ordem foi dada a todos, alguém começou a fazer. Aquelas pessoas também receberam a ordem, mas elas não estavam fazendo. Pô, mas aquele que começou a fazer essa ordem também foi dada pra mim. Sim, é diferente sim. se alguém falasse, Henry, arruma a cadeira. A ordem foi dada pra ele, eu não preciso fazer nada. Sim, mas que uma ordem foi dada geral, sim. né? Aí você tem essa parte da influência da proatividade, Sim. né? Que tem a ver não só com fazer muitas coisas, estar sempre na ativa. Sim. Não é só isso, mas você influencia outras pessoas a fazer. Isso é ser proativo, Sim. né? Porque você é pró Sim. a ação, e a pró-ação não é só da sua ação, da Sim. ação do coletivo, E aí, das outras pessoas. começou nesse lugar, né, de fazer o que era pedido, o que era solicitado, e aí foi partindo para um lugar de olhar para o que precisa ser feito. Tá, agora Tá, um lugar eu já de fiz, atenção, né? A exato, proatividade junto com a ok, agora eu já atenção. fiz o que eu preciso fazer, e aí, será que alguém precisa da minha ajuda? Alguém que não pediu, alguém que está fazendo alguma outra tarefa, alguém que está, enfim, ou ninguém percebeu que, sei lá, Tal coisa tal coisa precisa ser feito. Ou seria bacana que aquilo fosse feito. Aí comecei a fazer essas coisas. Vez ou outra, não digo sempre, mas vez ou outra, várias vezes na verdade, surgiam pessoas perguntando, ah, você quer ajuda? Ou vinha perguntar, por que você está fazendo isso? Aí eu falava, ó, porque eu vi que isso aqui estava sujo, eu vi que ali estava desarrumado, acho que seria interessante arrumar porque ganha tal. Ah, mas alguém pediu para você? Eu falei, não. E aí começou um outro, né, tem essas outra faceta da proatividade. Exato, né, dessa questão. Então tem todas essas coisas, né, eu acho que, e aí tudo isso junta com o propósito primeiro que a gente falou, da integridade, daquilo que você acredita. Então quando você está fazendo essas coisas todas, quando a gente se engaja, quando a gente faz, eu acho que são camadas, né, dessa consciência que a gente vai construindo, e dessa ação que a gente vai colocando, e aí até chegar ao ponto de ser proativo, de ser, né, tanto que a outra pessoa vai chegar pra você e vai falar, meu, pode descansar, dá um tempinho. Entendeu? Exato. Porque, Fale. não, porque o que eu ia falar é que nem a gente tava falando da questão do engajamento, mas eu vou ficar aqui então pra eu não, se eu engajar e os outros vão meio que
sentar e falar, fulano tá fazendo, então a gente vai ficar aqui de boa. Eu acho que esse tipo de avaliação é melhor que venha de fora do que de você mesmo, entendeu? Sim. Do que de, não, eu não vou fazer porque senão as pessoas vão sentar e, entendeu? E não vão fazer nada. É melhor que venha de fora, alguém que tá de fora olhando e falando, ok, você já fez bastante, faça um pouquinho menos, né? Eu acho que normalmente é um olhar mais... Eu ia falar, na verdade, que essa questão na dança acontece mesmo. Então, por exemplo, eu tenho experiência de, olha, vocês têm que chegar antes e se aquecerem para o nosso trabalho. E de aí chegando, aí sei lá, eu ver uma das amigas se aquecendo, bom, fulano já tá se aquecendo. E aí eu vou lá também trabalhar, entendeu? E vou me aquecer, porque a pessoa já começou a aquecer, mas todo mundo conversando, fazendo algazarra, mas alguém já começou a fazer o trabalho. Eu tenho uma experiência de chegar... Não teve uma história com a Maísa? Tem uma história com a Maísa, mas primeiro eu vou contar uma história minha, né? De chegar e já ver a Diana fazendo aquecimento dela. Eu falei, ai, Diana já tá se aquecendo. Não tem jeito, lá vou eu me aquecer. Mas também tem uma história de eu assim, já tinha me aquecido, a Diana chegou, tava aquecendo, mas eu já tava assim, passando repertório, adiantando, relembrando todos os repertórios, e aí a Maísa para, ai, mas Thalita, você, e solta um palavrão, assim, você, viu? Tipo, eu voltei agora a trabalhar. E também teve uma vez que eu cheguei, eu tava muito, eu vou trabalhar, e cheguei cedo, era antes das 7. E já tava trabalhando, passando repertório, e aí uma galera foi chegando, eu sei que tinha batido 7 horas, a aula ia ser só 7h30. O Robson Lourenço, professor Neto, abre a porta e fala assim, a gente tava no 5º semestre, assim, meio que elogiando, 5º semestre, são 7 horas e vocês já estão suando. A gente tava suando mesmo. Eu tinha chegado 6 e pouco, já tava ralando em cima de repertório, outros também chegando. Então quando ele, tipo assim, imagina assim, deu 7 horas agora, já tem aqui umas 6 neguinhas aí dançando, 6 dançantes, dançando, suando e trabalhando em cima, muito proativas, muito engajadas. A gente era uma turma bastante engajada. Isso é muito interessante, porque eu acho que assim, quando a gente tem pessoas proativas, elas nos ajudam em dias que a gente não tá tão bem, entendeu? Sim. Pra engatar nas coisas. Tem dia, né, dia de cão, né, como a gente fala. Tem dia que a gente tá se arrastando, tá difícil. E que nem você falou no caso da Maísa, que soltou palavrão e tal. Mas se ela não estivesse engajada, se ela não tivesse alinhada, né, com aquela ideia, com aquele propósito, ela não ia entrar no trabalho e fazer. Sim. Porque eu tenho experiências com outros porque grupos ela também, que... só buscando as palavras, ela também estava atenta, ela também estava engajada, ela também era responsável por aquilo. Sim, sim. Então, E ela engatou e foi pro trabalho. Porque eu já tive experiência de estar com grupos de pessoas que, a gente marcou o horário, chegou e tal, e tem uma galera assim, não, vamos lá, vamos fazer e tal. Uma galera que encostou e ficou olhando, entendeu? E não fez nenhum momento. Não fez nenhum momento, não participou e tal, e aí você, mas era responsabilidade delas também e tal, etc. Mas era aquilo. A pessoa não estava alinhada com o propósito do trabalho, com o propósito do grupo. Ela não tinha feito compromisso, de fato. Ela não se comprometeu, apesar de que era a responsabilidade se comprometer, fazia parte porque fazia parte da turma, né? Entendi. Assim, do grupo todo. Então, tá aí. Então, dançantes proativos é importante. É importantíssimo. Eu acho que... porque quanto mais você faz, é isso, né? Você é pró-atividade. Você é pró-atividade. Então, sempre que possível, tirando quando você tá com dores, tá cansado, tá lesionado, você sempre vai partir para cima, entendeu? E você vai fazer. E é a melhor coisa que tem para você que precisa estar sempre inativa. Né? Porque você trabalha com o corpo. Muito bom. A próxima palavra é comunicativa. Uma pessoa comunicativa é que se comunica facilmente, que se comunica de maneira simples, mas clara. Mas também é uma pessoa que exprime de forma expansiva e participativa. Agora, vamos lá. Ser comunicativo é importante principalmente porque você tem que veicular suas ideias. Eu preciso falar com o meu professor, eu preciso falar com o meu coreógrafo, eu preciso falar com as pessoas que estão aqui no meu grupo. Então é importante você comunicar suas dúvidas, seus desejos, suas dificuldades. É importante a sua identidade como artista, isso é importante. Mas muitos artistas são pessoas tímidas. Será que é possível você ser tímido e ser comunicativo? Como é que eu posso alinhar uma pessoa que é mais reservada, mas ainda assim comunicativa? Porque é importante você ser comunicativo. Sim. Na era em que cada um, praticamente a gente tem que fazer propaganda de si mesmo, né? Mostrar como eu sou um artista de valor, eu tenho coisas boas para agregar aqui para esse grupo, para esse projeto e tal.
Então, você precisa ser comunicativo. Mas muitas pessoas são reservadas como artistas. Sim, Então, sim. como lidar com isso? Uau! Eu acho que são ferramentas que a gente vai adquirindo, sabe? Mesmo Mesmo sendo tendo mais dificuldade, introspecto, mais exato. reservado. Assim como pra gente dançar uma coreografia com confiança e com, né, com uma pose, digamos assim, né, de aqui eu manjo do bagulho, você precisa saber o seu repertório, você precisa saber aquilo que você vai comunicar, certo? Você precisa saber aquela dança para você subir no palco e arrasar. Então, se você vai falar alguma coisa para alguém, se você vai comunicar algum assunto, você precisa saber exatamente o que você vai comunicar. Ainda mais se você tem dificuldades, né, de exato. falar, é bom você ter um Então, roteiro. Então é isso, são essas questões, né? Você pode trabalhar com roteiro, você pode fazer tópicos, buscar seu objetivo, fazer resumos daquilo que você precisa comunicar. Escrever aquilo que você tem que comunicar. Aquilo que você tem que comunicar, estudar aquele assunto que você tem que comunicar, seja ele, sei lá, eu preciso comunicar um trabalho, eu preciso comunicar né? Mas levantar, fazer uma pesquisa mesmo, estudar aquele assunto para saber exatamente o que você está falando. E aí, quando a gente fala né, de sentimentos, ou de ideias, ou de coisas que partem de você mesmo, de dentro, aí é gastar um tempo esmiuçando o que é. O que eu quero dizer com isso? É realmente isso? É realmente aquilo? Quando eu uso essa palavra ela traduz exatamente aquele sentimento que eu estou querendo dizer, que eu sinto? Sim. Ou enfim, né, essas coisas. Isso é uma parte, né, a preparação, né, o estudo, o domínio daquele assunto, que é o mesmo quando a gente fala de dança, né, quando a gente vai para o palco a gente tem que dominar. Outro aspecto são treinos, práticas, né, que nem quando a gente fala que a dança, ok, você estudou lá o movimento, você treinou lá, mas você tem que treinar a coreografia, certo? Então, quanto mais você se coloca em situação de ter que comunicar, de falar, é claro que as primeiras vezes vão ser mais difíceis, outras menos e tal, mas a prática também vai colocando, né? O lidar com isso vai te ajudando a moldar e a encontrar, opa, até aqui eu vou, até aqui acho que é muito, aqui é tal, assim a pessoa entende, assim a pessoa não entende. Entender qual que é o seu interlocutor, para quem você está comunicando, né? Qual que é o seu contexto, por que você precisa falar aquilo, aquela pessoa precisa de um tom mais sério, um tom mais brincalhão, mais exemplos, mais explicação, mais, enfim, todas essas questões. E saber que é importante colocar o que precisa ser colocado, né? E não ok, às vezes o silêncio é a melhor coisa a se fazer, né? A melhor opção, mas apresentar aquilo que precisa ser apresentado da tua parte, por mais que você tenha timidez, por mais que você seja uma pessoa, é importante. Sim. A outra pessoa não é adivinho, ela não vai adivinhar o que se passa na sua cabeça, o que se passa na sua vida. E se coisas te incomodam, coisas você precisa avisar, sabe? Enfim, N situações você tem que comunicar. Precisa comunicar. Talvez, assim, uma ferramenta que a gente pode pensar, né, de usar, é pensar que a dor, né, ou problemas que podem trazer futuros, caso você não comunique com clareza, sejam maiores do que talvez a vergonha que você sinta agora de comunicar aquela ideia, entendeu? Exato. Se você não comunicar, pode dar muito errado lá na frente. Pense em tudo que pode dar errado se a pessoa não ficar sabendo e a partir daquilo que você sabe de como a pessoa é ou da situação como é que tá, opa, isso aqui vai virar uma bola de neve e pode chegar até tal ponto. Se eu não falar, vai ser pior. Vai chegar até esse ponto, isso aqui é bem ruim, isso aqui é pior do que, a minha pequena vergonha agora, ou porque talvez você sinta uma vergonha que não aconteça na hora da comunicação, entendeu? Às vezes só tá na nossa cabeça. E na hora que vai comunicar, na hora que vai fazer, não, é uma coisa, às vezes, que é comum de ter, às vezes é um ponto importantíssimo que a pessoa não pensou, então nossa, ela vai super, tipo, obrigado por ter falado, porque eu não pensei, etc, e coisas assim. Sim. Então, o lugar da timidez, acho que de ser reservado para algumas coisas específicas, particulares, isso não tem problema nenhum. Eu sou assim também, né? Mas, quando em alguns momentos você tá com mais pessoas e tal, pensa como uma prática de dança. Entra lá, coloca, começa com assuntos mais tranquilos para você. Conversa sobre coisas que são... Conversa sobre a própria dança, já que é a tua paixão, teu amor. Conversa com assuntos que você está mais à vontade. E aí, nesse aspecto, é óbvio que a dança, por ser uma coisa que você domina mais, vai ser um assunto bom para você começar. Outra coisa é saber que todo gesto, todo movimento comunica.
Então, o dançante, a dançante, já é uma pessoa comunicativa pelo movimento. Yes. O que talvez seja interessante é pensar ou ter consciência de que toda vez que você está dançando, você está comunicando alguma coisa. Esse é outro aspecto, né? A gente falou primeiro do comunicativa nas relações que acontecem, né, no mundo verbais, da dança. né? Relações verbais acontecem no mundo da dança, que vão acontecer. Para você ter emprego, para você ter trabalho, para você estudar, elas vão acontecer, você vai ter que comunicar, ponto. Mas a gente também pode pensar nesse ser comunicativa, que não tem como fugir. Porque todo movimento, todo gesto, todo passo de dança comunica alguma coisa. Então todo mundo que está dançando está sempre comunicando. Então todo mundo que dança é bastante comunicativo. Mas a questão é, todo mundo que dança, toda pessoa dançante tem consciência de que é uma pessoa comunicativa, de que está comunicando alguma coisa? Então talvez esse seja um outro lado. Toda pessoa dançante é comunicativa, porque em seu movimento, em sua dança, comunica. Yes. Tenha consciência disso. E pergunte-se, que tipo de coisa eu estou comunicando através dos meus passos, dos meus movimentos, dos meus gestos, da minha dança? O que eu estou comunicando? Eu estou comunicando poder? Eu estou comunicando alguém descolada? Eu estou comunicando fragilidade? Eu estou comunicando formas geométricas? Eu estou comunicando um tipo de status social, né? Pensa, sei lá, umas pessoas dançando hip hop com roupas com colares de ouro junto com o rapper. Tá comunicando algum tipo de resistência, mas ao mesmo tempo de status social, de engajamento político, sei lá. O que eu estou comunicando com o que eu estou dançando? Né? Essa é uma coisa importante, porque no movimento todas nós dançantes somos muito comunicativos. Yes. Ok? E aí, ó, se você tem problema com comunicação, com proatividade, com responsabilidade, com atenção, com engajamento, com pontualidade, o importante é você ser uma dançante, um dançante esforçado. Então, a dançante, né, a pessoa dançante perfeita é uma pessoa esforçada. Yes. Vamos ver se tem aqui uma definição. Ela é uma pessoa que não tem mais força, né? Esforçada. Ela é esforçada. Ela não é mais forçada a fazer nada. Não é mais forçada, pois é. Exato. Vai lá. Dar alento a, animar, reforçar, tornar-se forte, fazer esforço, animar-se, empregar todos os meios, empenhar-se, forte, valente, corajosa, animada. Uau. Tudo isso tem a ver com a definição de esforçar. Esforçado. Esforçar, eu acho que tem muito a ver com não perder a fé também. Fale-me mais sobre isso. Porque assim, você tem que acreditar, né? Você não pode se esmorecer frente às dificuldades, frente a, enfim, qualquer tipo de situação que você esteja enfrentando. É porque você se esforça, você coloca força e se empenha, né? É quase, a gente até estava falando, é muito próximo ao lugar do engajamento. Mas o engajamento eu acho que ele tem a ver muito mais com esse lugar que eu falei, né? Da postura, né, psicológica e tal. Do compromisso. Do compromisso. E o esforçado é o dia a dia mental, desse engajamento. E o esforçado é tipo levantar da cama e isso tomar realidade na sua ação. Eu estou engajada na minha mente. Agora se esforça, mostra aí no eu estou dia a dia. atento, né, que é aquela postura mental. Eu estou engajado, estou comprometido, né? Eu concordo com isso que eu quero fazer, é isso mas que eu quero. Mas eu tenho que me mexer, eu tenho que fazer tenho que levantar, fato. eu tenho que fazer e eu tenho que me esforçar para cumprir essa tarefa. Ainda que naquele dia eu esteja com dores, ainda que naquele dia eu esteja cansado, ainda que naquele dia eu esteja de mau humor, ainda que naquele dia eu tenha um monte de problemas, eu tenho que me esforçar. E aí, eu acho que tem muito a ver, porque assim, sem esperança, sem fé de que há esperança, de que esse momento vai passar, de que você vai chegar lá, eu acho difícil a pessoa se levantar e se esforçar, entendeu? Entendi. Por isso que eu acho que tem um lugar de fé ali, de acreditar que isso que eu estou fazendo realmente contribui para o que eu quero, isso realmente vai me trazer benefícios, né? Ter essa fé e acreditar que mesmo nessa dificuldade, nesse momento, ainda que com falhas, mas estou progredindo, estou dando um passo depois do outro, né? Então se esforçar acreditando e fazendo. A pessoa que dança tem que ser uma pessoa esforçada, tem. Porque não é fácil, não é brincadeira. Dançar todo mundo pode dançar, qualquer pessoa, qualquer tipo de corpo pode dançar, seja por hobby, seja por prática, né, física, né, para ficar, o que é para manter a forma, né, isso que eu queria dizer, né, o mundo fitness. Enfim, todo mundo pode dançar.
Mas, eu quero dançar profissionalmente, o esforço é maior. Não necessariamente porque eu tenho que ter um tipo de corpo, ou um tipo... Não, mas porque, sabe, tudo que envolve, né? Você conseguir lá o trabalho, conseguir ter o dinheiro, conseguir se sustentar através da tua dança. Tudo isso exige muito esforço. Existe muito esforço. É possível? Claro que é possível. Existem meios inteligentes de fazer a coisa acontecer. Mas você vai ter que se esforçar. Vai ter que se esforçar, vai ter que dançar muito, vai ter que treinar muito. Se você quer ser performer, tem que treinar muito. Não existe performer que não treina muito. Tem que treinar muito com inteligência. Também não é treinar muito de forma destrutiva, né? Levando à destruição do teu corpo, do seu ser. Não é isso. Mas o esforço certamente haverá. Certamente haverá. Quem fala que cheguei lá e não me esforcei, complicado. Tem esforço sim. E mesmo que de repente você fizer um vídeo, esse vídeo viralizar, né, digamos assim, e cheguei lá rapidinho, se manter ali em cima vai ser muito trabalhoso. Porque, sei lá, com uns poucos trabalhos você subiu. Você consegue repetir a fórmula, você consegue apresentar outros trabalhos de igual qualidade, ou foi os seus 15 segundos de fama, né? Então, tem que ter esforço sim. E o esforço inclui reconhecer a hora do descanso. Porque às vezes a gente fica workaholic, vira maníaco do trabalho, e aí não para, não descansa, pode acabar acarretando num trabalho menos interessante. Os trabalhos podem piorar a qualidade porque você não descansou. Então o esforço, inclusive o esforço de perceber que horas tem que parar, vai acontecer, vai aparecer. Então a pessoa dançante tem que ser uma pessoa esforçada? Sim. Yes. Próxima palavra, ter jogo de cintura. Eu acho que essa não tem no dicionário, hein? Será? Eu vou colocar cintura. Não, coloca jogo de cintura. Sintagmas não existem no dicionário, não. É sempre uma palavra que vem. Eu acho que algumas tem. Alguns tem? Eu vou botar jogo. Eu já pesquisei outras coisas que me deram sintagmas, e dando exemplos e explicando o que eram usadas. Assim. O meu tá no... Nossa, quanto Liberar jogo. É muito bom. Dicionário aplicativo. Jogo vai dar certo. Abrir o jogo, entrada de esconder, jogo de azar, jogo de prenda, jogo de vida, jogo de vídeo, jogo do bicho. Jogos de... Deixa eu colocar aqui. Nossa, ainda vem uns verbos. Vai lá, manda ver. Enquanto a Thalita tá pesquisando eu procuro aqui no dicionário. Jogo de cintura. Por que jogo de cintura é importante? Né? A gente sabe que tem que ter um pouco de... Ele tem um pouco a ver com flexibilidade, né? De se ajustar às questões que vem aí à frente. Sim, mas muito mais do que você se ajustar a uma necessidade externa, alguma demanda externa, é conseguir organizar e aproveitar o melhor dessa situação também, né? Às vezes você tem, sei lá, você marcou uma data específica para fazer um trabalho. Deu um problema e tal, e aí a pessoa vira e fala, você não pode fazer tal dia? Se você tem a flexibilidade, a facilidade de deslocar essa data, beleza, lindo, maravilhoso. Agora você não tem. Como é que você faz? Né? Então tem um jogo de cintura de, negociar, talvez um outro espaço, de repente conversar e jogar para uma outra data que talvez seja interessante para você, Sim. descobrir por que não está rolando nessa data e o que pode ser feito para resolver e tantos outros aspectos, né? Tantas outras aspectos ficou ótimo, mas eu queria falar outra coisa. Tantas outras coisas ou tantos outros aspectos que envolvem um trabalho de dança, né? Porque às vezes a gente pensa só na parte prática. Eu vou, sei lá, pro meu estúdio, eu vou treinar e aí eu vou pro palco, eu vou dançar. Não, mas é aquilo que a gente estava falando naquela hora, sobre o aspecto de pontualidade. Mas eu tenho 1 hora de trabalho só. Putz, eu preciso de 1h15 para desenvolver, para chegar lá, entendeu? Para realmente chegar lá, porque eu gasto, sei lá, tanto tempo de aquecimento, tanto tempo de preparação para chegar e conseguir engatar no meu trabalho, e eu precisava de uns 15 minutinhos a mais só para dar tudo certo. Você precisa de jogo de cintura, você precisa sentar com a pessoa, você precisa ser comunicativo, expressar bem a sua ideia, o que você tem na cabeça, por que disso, por que daquilo, mas também saber trabalhar assim com, olha, mas o que você precisa? Por que você está dando essa limitação? Será que essa limitação é uma limitação real? Será que a gente não consegue reorganizar isso aqui e ser favorável para todos nós? Tem um pouco de... Não é malandragem, não é para tirar vantagem, brasileiro. Não é para tirar vantagem, mas é para todo mundo, ficar feliz com a possibilidade, todo mundo sair satisfeito e bem com o que for decidido e acordado, né? Exato, o dicionário coloca que é ser maleável e uma capacidade de se adaptar em diversas situações, principalmente aquelas que não se apresentam boas, que
São situações assim, apareceu uma dificuldade, que é o que o Henry tá falando até agora. E tem que ter jogo de cintura, que é na verdade a capacidade de improvisar também, né? Yes. De aconteceu uma coisa, e agora o que a gente faz? Sim, E também tem o jogo de cintura, que não é dar o jeitinho brasileiro, tá? Que não é tirar vantagem, mas que é, por exemplo, colocaram você em maus lençóis, né? Tipo, apertaram você contra a parede e sem ser agressivo, sem nada, como é que eu consigo sair daquela situação, ou apresentar o meu lado, né? E resolver de uma maneira que seja bacana. Que você não saia totalmente no prejuízo, né? Exato. Ou que as pessoas que estão ali, né, debaixo da sua responsabilidade não se prejudiquem por causa disso. Que você consiga resolver. Exato. Esse lado do jogo de cintura que tem a ver com a improvisação, ele acontece em palco também. Opa. Então, por exemplo, você tá lá dançando e acontece que, sei lá, o chão de determinado lugar fica esquisito, cai alguma coisa no palco, chove, fica escorregadio, entendeu? Então, existem coisas que têm a ver com, na verdade, com a capacidade de improvisação e atenção do bailarino no palco, mas é um tipo de jogo de cintura. E se eu escorregar no palco? E se eu cair? Como é que eu levanto? Como é que eu continuo? Né? Então tem esse, que se vira nos 30, mas existe um jogo de cintura, uma capacidade de improvisação que você tem que ter. E aí vem uma frase da Cássia Navas, eu acho que eu já cheguei a comentar algum papo curvo, algum quintal coreográfico, não sei. Mas ela dizia assim, que ela gostava de ver o bailarino quando acontecia o erro, entre aspas. Aconteceu alguma fatalidade desse tipo, né, com a roupa, com o figurino, com o palco, ou mesmo ele, sei lá, ele tava realmente numa dança que é improvisada, ele ia fazer alguma coisa e dá uma coisa errada, como é que ele contorna essa situação, como é que ele se levanta, como é que ele resolve isso. E ela falava que ela viu o profissionalismo, né, o que é um bailarino profissional, é um dançante profissional, uma dançante profissional justamente da maneira como ela resolvia a coisa. Que é aí que ela falava, uau, sim. Essa pessoa é um profissional, essa pessoa é uma profissional, né, porque mostravam, né, que é um conhecimento, é um saber isso, né, o jogo de cintura é um saber, Sim. né. E mentir não é jogo de cintura, tá, gente? Eu não Sim. estou colocando a mentira aqui como uma possibilidade de Pelo você amor de usar no Deus. seu jogo de cintura. Estamos usando essa expressão conhecida, mas para falar dessa capacidade de improvisar, de raciocínio rápido e de encontrar uma saída que seja benéfica para todas. Lembrando que tem ali, né, o Todos os primeiro item, envolvidos. integridade. Exato, sempre, então né? não vai perder sua integridade por causa do jogo de cintura, ok? A próxima coisa tem muito a ver, né? Uma pessoa que tem isso não vai fazer um jogo de cintura equivocado. Humilde. A pessoa Uau. dançante perfeita tem que ser humilde. Humilde tem vários aspectos, né? Humilde, ele tem a ver com outras coisas que vem aí na frente também. Naquela hora a gente falou, né, acho que quando a gente estava falando do engajado, que tinha uma palavra na frente que na verdade era o proativo. Eu não sei se a gente chegou a comentar, que era essa ligação. Sim, o engajado estava... O humilde, ele proativo. tem a ver com outras coisas aí também, mas vamos lá. É muito importante, eu acho que quando a gente se coloca a aprender alguma coisa, ter humildade, né? De chegar e se olhar para aquele conteúdo como se fosse a primeira vez, como se fosse algo novo, né? Como se você não soubesse daquilo, não no aspecto de, nunca vi, não conheço. Mas assim, tipo, pronto para receber. Qualquer informação que vier, sem preconceito, digamos assim. Sim. Aí você recebe a informação e aí você faz a análise com aquilo que você já tem. Né? E o filtro, aí você fala, disso, o que eu conheço disso? Essa informação bate com o que eu tenho? Se bate, legal. Se não bate, por que não bate? Onde que difere? Por que difere? E não do tipo, isso aqui eu já sei, o cara tá falando baboseira, entendeu? Mas aí tentar entender por que a pessoa tá falando aquilo, diferente daquilo que você conhece, sabe? Mais do que julgar direto o seu interlocutor. Falar, o cara é um burro, ele não sabe isso, ele não sabe disso, ele não sabe daquilo. Mas tentar entender por que ele colocou dessa forma. Será que ele aprendeu dessa forma? Será que, sei lá, por alguma outra experiência que ele fez, ele chegou a essa conclusão totalmente diferente, que pra mim não faz sentido nenhum? Como é que a pessoa chegou a essa conclusão? Mas ter essa humildade pra não julgar, entendeu? A informação quando vem. Mas receber, não tipo, nossa... derrama sobre mim qualquer conhecimento que eu não sei de nada, eu sou uma anta. Não é isso. Mas é tipo, se colocar sem querer julgar o interlocutor, né, primeiro. Apesar de que às vezes é extremamente problemático, né? Se às vezes você olha para o interlocutor e já fala, opa,
vai vir coisa errada aí, entendeu? Se você já conhece a história, já sabe o que é. Mas aí, digamos, da primeira vez que você está escutando daquele interlocutor, né? Sim. Porque tem uma coisa de histórico depois. Depois você percebe que, pô, a pessoa faz um monte de cadência, de lógica errada, equivocada, aí você já, ok, próxima vez que você escutar ela, você já tem noção. Esse é o outro lugar, né? Mas às vezes, ainda assim, ela pode te dar uma informação extremamente boa, entendeu? Então, em relação à informação, eu acho que é assim, né? Tentar abstrair do interlocutor, verificar primeiro a mensagem, aí comparar com a informação que você tem, e aí tentar entender por que é diferente ou o que é igual. E se é conclusão, ou o caminho trilhado foi o mesmo, se foram caminhos diferentes. Né? Então, se colocar nesse lugar de como se não soubesse daquilo. Né? A gente fala como se porque você já sabe. E não é justamente no aspecto igual, de como se você não soubesse exatamente igual a quando você não sabe, porque você vai ter que analisar essa informação. Né? Sim. E também aqui uma coisa que é, você corre o risco de ouvir uma coisa que você nunca ouviu. Sim. E sempre existe a possibilidade de, Sim. você acha que vai vir, eu já ouvi isso, de repente, nossa, isso eu nunca ouvi. E era, sei lá, uma área que você estava fazendo, no caso, sei lá, uma aula de break, você fala, dificilmente eu vou ouvir alguma coisa nova. Eu tô numa aula de contemporânea, dessa moderna, dificilmente eu vou ouvir uma coisa nova, porque é uma área que eu já domino. Mas pode calhar de acontecer de você ouvir uma coisa completamente nova. Sim. Então, não só de ouvir pela perspectiva dessa nova pessoa, fazer uma leitura, a escolha de palavras que ela fez para expor aquela questão, ou mesmo a maneira do movimento, cloches, cloches, cansada de aprender cloches, né? Mas de repente a pessoa traz um jeitinho diferente, pode fazer. Mas pode ter a pessoa, um pequeno detalhe, uma nova imagem para aquilo que você tá, já que eu tô cansada de fazer esse movimento. Mas pode acontecer de você estar ali e aprender um movimento completamente diferente. Nunca fiz isso na vida. E nunca vi isso na vida. Pode acontecer também. Sim. O humilde também tem a ver com ser simples e com ser modesto. E aí eu fiquei pensando que existem pessoas que são criadoras de causos, sabe? E na dança às vezes acontece muito, de gente ficar criando causo. E isso não é ser humilde. Entendeu? Uma coisa é realmente existir uma problemática, existir uma questão que precisa ser resolvida, um problema, pessoas foram constrangidas, houve algum tipo de assédio moral, e isso precisa ser denunciado, isso precisa ser resolvido, isso é uma coisa. Agora tem gente que cria causa, quando não precisa criar causa, né? E aí não é ser humilde isso. Então tem pessoas que são criadores de causa. A gente vê muito criador de causa em rixas de grupos, rixas de fandoms, né, de fã-clubes, rixas de crews, rixas de tipos de dança, que eu acho ou às vezes, sei lá, críticos, né, ou entre críticos, que exato. fazem comentários, enfim. Exato. E aí você ouve também no mundo dos famosos, pessoas que criam caso com os maquiadores, pessoas que criam caso nunca tá satisfeito, a pessoa sempre faz errado, a pessoa sempre, sei lá, criadores de causa. Isso não é ser humilde, isso não é bacana. Porque se você fica criando causa, você fica criando uma história. E se você cria uma história e considera essa história que você criou na sua cabeça a verdade, você põe uma barreira, você fecha a porta da descoberta. Como você falou, não, essa é a história, essa é a verdade, você não está ali pronto para ouvir o que o outro tem a dizer. Porque você criou essa história, você disse que ela é a verdade, você pôs uma barreira. Você impôs, aliás, foi uma imposição. Você impôs uma barreira. E não tem como, né, mudar isso. Então, não ser um criador de causa, não ficar causando quando não tem necessidade, também é ser humilde. Às vezes a gente acha que causar é ser também, sabe, eu sou descolado, eu sou uma pessoa agitadora, eu sou uma pessoa extrovertida, bacana, tenho vários amigos. Não está criando causa. Eu assisti um filme na Netflix, que era, como que era o nome? A Dançarina Imperfeita, se não me falha a memória, esse é o nome, a Dançarina Imperfeita. É uma moça, acho que está no 3º ano do ensino médio, e ela precisa entrar na faculdade. Na hora de fazer a entrevista, eles perguntam sobre a vida dela, que tipo de atividade ela já fez. E ela só apresentou aquele currículo perfeito do tipo nerd. E, você não tem nenhum outro gosto, porque as faculdades americanas gostam de pessoas muito versáteis nesse sentido, né? Que passaram por lugares diferentes, para terem... Porque, eu vou ser engenheiro, mas é importante agregar conhecimentos de outras áreas da sua engenharia, digamos, ok? De vida, né? De vida, exato. Conhecimentos de vida. E aí ela resolve que ela vai aprender a dançar e fazer parte do grupo de dança da escola.
E ela vai pra audição, porque vai ter audição para o novo grupo, porque todo ano eles fazem uma audição, renovam um grupo e vão para um campeonato. E a escola é famosa por ganhar esse campeonato. E aí agora, no grupo, cada vez muda a liderança, tem um líder lá, tem um moço que é o líder, e ela vai fazer a audição e ele assim, ele humilha ela. E ele fica criando causos, sabe? Ele toma atitudes, ele se auto-intitula, a maneira como ele age, a maneira como ele fala, a maneira como ele aponta as questões de figurino e de blá, 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 blá. Ele fica criando caos. E não é interessante, entendeu? Ele afasta as pessoas dessa forma. E ele não precisava afastar. Ele afasta outras bailarinas que estão ali já no grupo, que são muito boas. Então, assim, o típico criador de caos, quando não tem necessidade. Era isso que você queria. Exato. Então, não criem caos, gente. Não tem necessidade, não criem caos. A coisa mais chata no mundo da dança é que ver a gente criando caos, ok? É assim, se você viu, tem um problema e tal... Isso é uma coisa. Posso falar? Ah, pode. Eu tenho um problema aqui. Você não me deixa falar. Ah, mas... Eu vou falar e você não me deixa falar. Exato, sou criadora de caos. Criadora de causa. Bem triste. É que eu achei que você ia falar disso. Okay, não, fale. eu... Tá terrível mesmo. É o seguinte... Até esqueci agora o que eu ia falar. Se você tem um problema, você tá começando. Se você tem um problema, que nem, vamos supor lá, você falou do caso, o artista lá com a maquiadora. Vamos lá, senta com a pessoa, conversa, fala, ó, não gosto que seja feito assim, assim, assado. Você consegue fazer desse outro jeito? Pronto, você resolve o problema e bola pra frente. Aí o que acontece muito dessas histórias é assim, a pessoa tem um problema com né, não gosta do trabalho de fulano, não gosta do trabalho de ciclano, reclama de um bailarino, reclama da bailarina, fala. Tá, você já conversou com a pessoa? Não conversou. Tá, você tá incomodado, você não quer substituir a pessoa? Não substitui. Tipo, arruma outra pessoa então pra fazer. Se essa pessoa te incomoda, se não tá alinhado, se não tem a ver com o trabalho, se não, enfim, se não faz sentido, vai atrás daquilo que faz sentido que você precisa e pronto. Né? Porque aí fica esse lugar, assim, meio esquisito do tipo... É um jeito, acho que até relativamente fácil de você identificar, né, a situação. Opa, será que... E aí até a gente se monitorar se eu tô criando um caos sem perceber ou se realmente, tem alguma questão que eu preciso resolver. E aí, como é que eu posso resolver? Será que eu consigo conversar com a pessoa? A gente consegue chegar num acordo? Será que não? A gente precisa trocar, ela precisa sair, ou eu preciso sair, eu preciso habitar outro meio, eu preciso fazer outro tipo de trabalho, outro tipo de grupo. E vamos em frente, né? E não deixar isso também te estagnar. Total. Segurar. A gente vai fazer só mais uma palavra hoje. Ok. E aí a gente vai terminar essa história no próximo episódio. Pode ser. Pode ser assim? Pode ser. Porque já tem bastante coisa pro dançante, para o Muita. dançante pensar. Ok? Muita coisa. E a gente quer ouvir de você, hein? Não se esqueça de deixar os comentários, de mandar mensagem pra gente. Sim, manda aí também o que você acha que é importante de ter uma qualidade de uma bailarina, de um bailarino virtuoso ou virtuosa. Rumo à perfeição. Rumo à perfeição, porque a gente está falando de perfeição, tá, Exato. gente? Assim, são qualidades que... Todo mundo todo almeja, mundo ou a gente almeja. almeja, pelo menos. Eu acredito que a gente almeja, não sei se todo mundo. Mas a gente almeja. A gente, você dançante, eu acredito que almeja, mas pensando assim, a gente tem também todas elas em mais ou menos nível. E a gente está colocando aqui pra gente pensar, pra justamente a gente avaliar. Olha, isso aqui eu tenho mais, isso aqui eu tenho menos. Ou eu então, posso trabalhar isso melhor aqui eu nessa posso área. manter, tá legal, mas ali eu posso ainda dar uma caprichada, de repente, Isso. né, pensar um pouquinho, né, em cima disso. Vamos A lá. última palavra de hoje, confiante. Confiante, que aí vem, ele contrapõe um pouco com o lugar da humildade, mas justamente naquele ponto que eu estava falando para você. Você precisa ser humilde para escutar a informação como se fosse nova, mas aí você tem que vir com confiança com a informação que você tem. Sim. Se você já estudou o assunto, se você sabe sobre aquele assunto, não descarta completamente o seu conhecimento só porque, sei lá, o bambambam da área veio e falou uma coisa completamente diferente do que você tinha na sua cabeça. Pode ser que o cara esteja errado, entendeu? Acontece, eu já vi acontecer, eu já li vários livros de bambambãs e eu falei, opa, o cara cometeu uma gafe aqui na lógica do raciocínio. E, assim, uma gafe simples, não assim, ultra complicada. Às vezes assim, o cara errou ali no encadeamento do pensamento, vai chegar a uma conclusão totalmente equivocada. Então, ouça as informações, né? Tenha humildade, seja humilde, tenha essa humildade para receber, né, informações e dados apresentados pelas pessoas,
mas tenha confiança em você também. É muito importante. Porque senão você acaba sendo levado por qualquer vento que sopra, entendeu? Bate uma brisa, você vai, a moda agora é ser assim, a moda agora é ser assado. E Exato. Você... A definição de confiança, só para colocar Vamos aqui, lá. coragem proveniente da convicção no próprio valor, exatamente o que você falou, confiança em você. Fé que se deposita em alguém, confiança no outro, mas confiança em você. Esperança firme, atrevimento. Isso vai bater bastante com as palavras da semana que vem, do próximo Papo Curvo. Tem até uma questão de insolência, que é quando a confiança vai, extrapola. E olha que interessante, familiaridade. Ou seja, a confiança é que isso aqui me é familiar, isso aqui eu manjo, sabe? Eu manjo. Isso eu conheço, então eu tenho confiança. Né? E aí esse lugar, né, seja confiança em si, a gente já falou desse aspecto de você saber desse assunto, ter aprendido bastante, e aí quando tem alguma coisa que você discorda, também não é assim jogar pedras de cara, mas é analisar, é justamente esse lugar da humildade, analisar por que a pessoa chegou nessa conclusão, qual foi o raciocínio, e aí encontrar onde que está o equívoco e se realmente há equívoco. Sim. Porque pode ser que no final das contas você vire e olhe para aquilo que a pessoa fez e, nossa, realmente faz sentido. Sim. Só que aí você precisa pensar, mas isso exclui o meu pensamento ou de alguma forma os dois são complementares? Aí você precisa voltar e rever os seus também. Mas não simplesmente jogar fora, descartar tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você aprendeu e abraçar qualquer coisa nova, ainda que faça sentido e você prove ele e veja que faz sentido. Mas vamos lá, calma, você tem alguma coisa aqui. E aí quando a gente fala de confiar no outro, né, dessa fé depositada no outro, normalmente a gente deposita em alguém que ele galgou essa confiança, né? Sim. A gente precisa olhar para como é que é a estrutura que essa pessoa desenvolve de raciocínio, como ela lida com o corpo, e principalmente quando a gente pensa nisso tudo, a gente vai trazer a integridade dessa pessoa, se aquilo que ela fala, aquilo que ela faz, aquilo que ela pensa está totalmente alinhado. Porque se ela está apresentando uma ideia para você que você fala, nossa, lindo e maravilhoso, você olha para a vida dela, você olha para as atitudes dela... Nada a ver com o que ela fala. Exato. Não tem nada a ver, aí, opa, fica meio esquisito. Aquela história que a gente já sabe que não funciona, né? Que pai vira e mexe e fala, faça o que eu falo, não faça o que eu faço, que os pais falam para as crianças. Não, errado. Não vai dar certo. Que criança que vai realmente obedecer aos pais, à voz dos pais, que não dão um bom exemplo? Exato. Né? Então, claro que se, por exemplo, a pessoa fala uma coisa, mas admite que não consegue cumprir 100%, beleza, ela admitiu. A questão é quando é completamente dispare, né? Tipo, e não só, ela fala uma coisa totalmente diferente. Mas não só não consegue fazer, mas está em busca de alcançar aquilo, né? Aí tudo bem, a questão é quando a coisa é completamente às avessas e oposto. Sim. Outra coisa que é interessante é, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, eu tive crises de confiança. Não em relação à minha dança, assim, no aspecto de ir dançar. Eu ganhei muita confiança nesse sentido, né, de ser performer. Mas eu perdi a confiança em alguns procedimentos, em algumas maneiras de coreografar. Perdi a confiança em algumas maneiras de dar aula, em coisas que eu fazia. Como se... eu acho que isso que eu fazia tinha menos valor, sabe? Eu comecei a achar que tinha menos valor. Porque não estava institucionalizado. Porque não era exatamente... Não porque não estava institucionalizado. Isso que eu fazia era um modo um pouco mais tradicional e eu não usava esse tipo de procedimento na aula, então minha aula não era tão boa, a minha arte não era tão boa porque eu não considerava A, B, C e D, sabe assim? E aí eu tive essa crise, mas depois eu falei, não, aquilo que você galgou antes era muito bom, veja isso, veja assado, olha que coisa interessante e maravilhosa. E agora você descobriu todo esse outro universo que vai agregar e não destruir. Então, às vezes, a gente aprende coisas novas, a gente acha justamente que aquilo que veio antes é descartável. Mas não, é para juntar, não para separar. Né? Então, realmente. E precisa ter confiança na hora de trabalhar nesse mundo. Você vai ver gente fazendo coreografias, você vai sentir a sua coreografia menos que aquela outra. Você tem que saber exatamente qual que é a sua área. Eu manjo disso aqui, é aqui que eu vou fazer. E o outro manja daquilo, e sabe, ficar feliz pela área do outro, pra você ficar feliz pela sua área. Isso não é simples, isso não é fácil, mas tem que... Essa questão da confiança é um caminhar, né? É um caminhar. Não é tão simples, a gente fica aqui discutindo, parece que é fácil, né? Então é só eu pensar assim e vai dar tudo certo. Não, a ideia em si é simples, mas é aquilo que a gente já falou várias vezes, né? Tem questões que a gente logicamente entende,
a gente não teoricamente entende, a gente não abraça como uma crença, né? Como a gente não acredita 100% naquilo, a gente não acredita 100% na gente, e por isso, no final das contas, as nossas atitudes, né, o que transparece é que a gente não confia naquilo, no nosso taco, naquilo que a gente sabe, né? Sim. Então é um exercício, e aí aos poucos é com esforço, é com calma, enfim, você vai olhando para aquilo que você já fez. E eu acho que ter a humildade de reconhecer, né, a possibilidade no outro, e ter a humildade também de reconhecer que o seu caminhar não é só seu também, né? Isso é mais importante. Se você tem medo de virar e falar, mas eu acho que é muito snob da minha parte achar que eu sei alguma coisa, porque eu passei por isso. Mas pensa que, assim, no seu processo, a não ser que você tenha nascido e vivido e crescido num deserto sozinho, caçando animais selvagens, comendo plantas, com dente, assim, comendo assim, e com aprendendo a dança por inspiração divina, e no fazer do seu cotidiano, o que eu acho difícil, porque você está ouvindo esse podcast agora, né? Então, afinal de contas, alguma civilização você teve que contar. Pense que todo o seu processo, né? Tudo que você ele teve influência de outros. Então, o seu eu, tudo aquilo que você sabe, ele não necessariamente partiu da sua cabeça, da sua imaginação, você pirou o cabeção e, eu tive uma ideia do que é dança e é isso. Então, se outra pessoa que supostamente trouxe uma ideia diferente da minha, provavelmente ela está certa, porque afinal de contas é um estudioso, é um bailarino, é um coreógrafo renomado, e quem sou eu que nasci no deserto e sou apenas sei lá, um andarilho aí. Mas é pensar que, se você tem medo de encarar e tem medo de cair nesse lugar de se achar demais, pense um pouquinho nesse aspecto. Muito provavelmente você aprendeu com alguém, você usou referências, você viu em algum lugar. Sim. E se você viu, essa pessoa trouxe alguma coisa para você, provavelmente ela pensou também um pouco a respeito disso, por que ela faz desse jeito, etc. Exato. E aí você pode pensar com calma também, né, com carinho a respeito de por que eu faço assim, então? Por que eu nunca tinha pensado em fazer diferente? O que ainda faz sentido? E aí você pode até chegar a alguma conclusão do, tá, legal, então realmente isso aqui não faz mais sentido, eu vou deixar de lado porque isso não contribui para minha dança. Mas tudo que ainda contribui, tudo e é que pra minha dança hoje, né, também. Exato, e tudo que me é bom, tudo que faz sentido, aquilo vai se solidificando para você e vai ficando, né, como seu porto seguro ali. Outra coisa que é interessante seria falar da questão da confiança em palco, mas a gente pode retomar a partir daí, desse outro aspecto da confiança, né, de confiança de subir e dançar e mostrar a sua dança, porque esse é outro tipo de confiança que a gente tem que galgar e ter. Mas eu acho que ele tem a ver com aquilo que a gente já falou ali atrás também, né? Sim. Ele tem a ver com essa repetição, com o domínio desse conteúdo, né? Do fazer e tal. E de repetidamente se colocar em situação. Assim como comunicação é repetidamente fazer. Sim. E aí você pode começar de palcos pequenos e ir crescendo, de contextos mais... Ou você pode se jogar num palco grande, tomar um grande susto, ficar... Não sei se é muito sábio, mas ok, é uma possibilidade. Dependendo do tipo da personalidade. Exato, depende da personalidade da pessoa. Personalidade. Com certeza. Tem gente que se resolve e vai pra frente. Exato. E pensar que todo tipo de experiência humana, ele vai contribuir de alguma forma para esse momento. De estar pro seu crescimento, pro desenvolvimento da sua confiança. Porque, vamos lá, eu comecei, acho que minhas primeiras vezes de expor, né, de falar assim, em público, digamos assim, de estar comunicando. Eu sendo comunicador e mais pessoas recebendo do que só numa conversa. Foi quando eu era criança e participava de campeonato de poema chinês. Tinha que decorar os poemas, tinha que falar tal. Tinha isso. Disso... porque eu era muito tagarela, quer dizer, antes disso, a diretora da escola de chinês me colocava de orador da turma, quando tinha dia das mães, dia dos pais, porque você era tagarela. Porque eu era tagarela. Aí eu fui participar desses campeonatos, de decorar textos, de decorar poemas e participar dessas coisas de pequeno de escola de chinês. Depois eu tive uma experiência com violino, né, de tocar em orquestra, de tocar com um grupo, fazer apresentações e tal. Não era solo, quer dizer, eu cheguei a fazer solo de violino, eu cheguei a fazer solo de violino também, mas de participar primeiro de coletivo e depois cheguei a fazer solo. E aí só depois eu cheguei na dança. E quando eu cheguei na dança era a mesma coisa, continua a rolar o medo e tal.
E aí tem uma série de, sei lá, dispositivos e ferramentas para você usar em palco, né? Total. Uma que eu carrego pro resto da minha vida, que é, se você consegue comunicar, né, 1 a 1, né, e você tem uma tranquilidade quando você comunica 1 a 1, é você pensar, quando você subir no palco, escolher uma pessoa como seu foco de comunicação. Então isso foi uma manha que o meu professor de violino muito ensinou. bom. Você sobe no palco... Olha é uma pessoa. Você tá travado, você tá, né, ansioso, tá morrendo de medo. Olha pra uma pessoa, imagina como se você fosse tocar pra ela. É só pra ela que você vai tocar. Você pode caçar alguém que você conhece, se isso for mais fácil, ou caçar alguém totalmente desconhecido. Ou se você não estiver ter enxergando porque a luz está te cegando, imagina essa uma pessoa. Imagina aquela uma pessoa que te Exato. traga conforto e tal, e imagina que você tá tocando pra ela, e é isso. E aí a mesma coisa, você sobe no palco, você vai dançar, Total. eu não sei pra onde olhar, não sei pra onde olhar, escolhe uma pessoa, aí de preferência, né, falando de espetáculo de dança, de preferência alguém no meio do palco, porque, né, tem uma referência mais no meio, né, seja de altura, de profundidade, seja de direita a esquerda, você escolhe Sim. alguém mais no meio, ou imagina a pessoa ali, Sim. e é pra esse aqui, porque aí você tem uma visão, um foco de olhar um pouco mais seletivo ali, né, digamos assim. Exato. Mas é o que ajuda muito pra mim, às vezes, quando dá aí eu lembro, opa, e é bem legal, é um exercício bem bacana. Sim. E aí mesmo quando você tá Total. em ensaio, você pode imaginar também aquela pessoa pra já começar a simular o estado de estou comunicando pra alguém, e não ficar só no, eu tô aqui ensaiando, eu no meu espelho. Não. E se você estiver gravando, é a câmera com quem você está falando. Exato, a câmera é praticamente a pessoa, né? Então, Exato. trazer isso, enfim. Pra ajudar uma. nessa confiança. Tem outras aí, né? Acho que Sim. deve ter Nossa, várias aí total. fora, mas Total. essa é uma que eu carrego comigo, eu acho ela muito eficiente. É uma ferramenta E eficiente. funciona bacana, legal. Muito bom. Muito bom. Acho que a gente pode terminar por aqui, deixar as próximas palavras para o próximo, muito próximo capítulo, próximo bom. episódio. Yes, de Papo então não Curvo. perca o próximo episódio do Papo Curvo. A gente vai continuar. com esse papo. Yes! Porque, fala sério, né? Mulherada virtuosa é demais, né? Qualidades e qualidades que não acabam. Isso aqui a gente fez uma lista, ela tá até que grande, se você olhar assim, né? Bater o olho e falar, nossa, uma lista grande. Mas a gente também não fez uma lista exaustiva, tá? Sim. Elas não são todas as qualidades possíveis, né? E que tem que ter numa pessoa perfeita. Mas a gente tentou pegar as que agora de cara veio mais assim, né? Sim. Com mais força, que a gente reolhou, falou, não, essas aqui tem que ter. E estamos fazendo, caminhamos aí metade da lista, próximo episódio a gente finaliza outra metade. Se você tiver alguma para acrescentar, coloca aí pra gente, fala, né, por que você acha importante, ou se você teve alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que você não entendeu, coloca aí nos comentários, manda e-mail pra gente, fala pra gente o que você tá achando, o que você acha, né, o que você Sim. gostaria de acrescentar e participa com a gente também, isso é muito bom. Com certeza. Certinho? Maravilhoso. Yes! Então é isso. Muito obrigado pela sua presença. Uhum. Espero que você tenha aproveitado enquanto nós estamos aqui sempre aproveitando esse papo, sempre muito gostoso pra gente. E é isso. Muito obrigado, Thalita. Muito obrigada a você. Muito obrigada a você que está me ouvindo ou me assistindo. Vamos que vamos. Maravilhoso. Isso aí. Até a próxima. Até! Esse foi o Papo Curvo, seu podcast fora da linha e certamente para além do rastro.